Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero tratar de um assunto que mexe muito conosco, que é o abandono de incapazes, abandono de idosos, abandono de crianças, mas hoje eu quero tratar especialmente sobre o abandono de idosos. Eu li uma matéria que trata do ano passado, do período de janeiro até o período de julho, e essa matéria mostra que só no Brasil os casos de abandono de idosos aumentaram em 855%. São mais de 20 mil casos relatados nesse período de 5 a 6 meses. É muito interessante nós observarmos porque é o fato que vem crescendo no Brasil. É algo que vem crescendo e é algo que também é condenado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos direciona ao cuidado do próximo. A palavra de Deus nos diz que os filhos devem dar honra aos pais, os pais também devem cuidar dos seus filhos. A família é um ambiente de cuidado, a família é um ambiente de amparo e não um ambiente de abandono. Mas, infelizmente, como nós sabemos, o pecado tem ganhado força no coração de muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus, muitas pessoas caminham em desobediência e, com isso, muitas pessoas, principalmente as pessoas que precisam de mais cuidados, acabam sofrendo as consequências. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 8, Paulo diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha só, para nós, então, enquanto cristãos, é imperativo, é uma ordem nós cuidarmos daqueles que são da nossa casa. Nós, enquanto filhos, temos o dever de cuidar de nossos pais para que eles tenham a sua fase idosa da maneira mais saudável possível, que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance para cuidar deles da melhor forma possível, mas também aqueles que são os nossos filhos merecem os nossos cuidados, todos da nossa casa merecem o nosso cuidado, o nosso empenho, o nosso zelo, porque quando nós nos dedicamos ao ministério, é importante se dedicar ao ministério, mas quando nós nos dedicamos ao ministério antes da nossa casa, nós abandonamos a nossa casa para cuidar do ministério, nós estamos fazendo algo que é errado diante da palavra de Deus, porque se nós negamos os de dentro, nós estamos negando também a nossa fé. Se nós não cuidamos dos de dentro, nós não estamos cumprindo aquilo que Jesus Cristo ensinou, que é cuidar do nosso próximo, cuidar daqueles que nós podemos estender a mão. E nós devemos nos lembrar também que a omissão também é um pecado. O fato de nós omitirmos o cuidado sobre alguém, também isso é pecado. Nós deixarmos de fazer o bem quando nós podemos fazer o bem, isso também é pecado. Portanto, cabe a nós o dever de cuidarmos uns dos outros. Mas eu acredito que nós, enquanto igreja também, nós podemos influenciar essa sociedade da melhor maneira possível para que essas situações de abandono não aconteçam. E nós podemos fazer isso, primeiro, pregando a palavra do Evangelho, mas também conscientizando as pessoas do seu dever de cuidar daqueles que tanto necessitam. A igreja também tem, muitas vezes, condições de intervir em situações de abandono, intervir em situações em que não há cuidado, para que haja ali o amparo àquelas pessoas que tanto necessitam. Que, em nome de Jesus, nós possamos orar para que isso possa mudar, para que essa situação possa melhorar, tanto no Brasil quanto nas nossas cidades, de modo geral, e que nós possamos ser, de fato, agentes do reino, pregando a palavra, mas também estendendo a mão àqueles que necessitam. Você conhece alguém próximo de você que tem sido abandonado, está precisando de cuidado? Como é a relação dentro da sua própria casa? E aqui eu quero até abrir um parêntese sobre como nós temos a facilidade de cuidarmos dos de fora e não dos de dentro. É impressionante isso, né? Como nós somos muito mais tolerantes com os de fora do que com os de dentro. Será que eu reagiria da mesma forma se aquela visita que chega à minha casa quebrasse aquele meu copo, aquele meu prato tão preferido? Será que eu reagiria da mesma forma se fosse alguém de dentro de casa quebrando esse copo, quebrando esse prato que eu gosto tanto? Como seria a minha reação? Cabe essa reflexão, né? Porque, infelizmente, nós temos essa facilidade de, muitas vezes, valorizarmos mais o de fora e menos o de dentro. Isso tanto na igreja, quanto na nossa casa, no ambiente de modo geral. Mas não pode ser assim, não deve ser assim. O nosso cuidado, o nosso amor deve ser para com todos, especialmente para com os de dentro
da nossa casa. Quero convidar você agora para nós orarmos, pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, para que nós saibamos aproveitar as oportunidades de cuidar do próximo e que também não sejamos omissos no cuidado daqueles que precisam. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado, Pai, pela alegria da salvação que permanece em nossos corações. Nós sabemos que não merecíamos, mas aprove ao Senhor nos alcançar com tanto amor. Obrigado, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós estamos pedindo ao Senhor neste momento que o Senhor trate o nosso coração a cada dia, Pai, para que nós não sejamos negligentes quanto ao cuidado do próximo, que nós, em nome de Jesus, saibamos aproveitar as oportunidades, ó Pai, de cuidado do próximo, que o abandono daqueles que estão próximos de nós não seja uma realidade, mas que nós estejamos atentos ao cuidado dos de dentro e também dos de fora, mas especialmente daqueles que são da nossa casa, especialmente daqueles que são da nossa família, pois, como diz a tua palavra, ó Pai, é responsabilidade nossa cuidar daqueles que estão próximos de nós. Então, que nós estejamos atentos, estejamos com os olhares abertos e também com o coração pronto a cuidar daqueles que tanto necessitam, Senhor. Que nós, em nome de Jesus, não venhamos cair no pecado do abandono, no pecado da negligência. Portanto, Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós estejamos sensíveis ao cuidado daqueles que precisam. Pai, continua também tratando o nosso coração com a tua santa palavra, continue trabalhando o nosso coração, moldando o nosso coração e mente segundo a vontade do Senhor, porque nós queremos ser cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós queremos a cada dia anunciar o caráter de Cristo Jesus a esse mundo através da nossa vida. Portanto, nos ajude, Pai, nos santifique a cada dia, Senhor. Nos ajude a caminhar e sermos melhor do que ontem, Pai, para a glória do Senhor. Pai, eu peço a tua bênção de forma especial sobre a vida de cada pessoa que me ouve aqui no Devocional Kairos, que o Senhor possa os abençoar, livrar da falta de cuidado, livrar do abandono, livrar da omissão, que esse povo possa ser um povo que de fato manifeste a tua glória, que ama o próximo, que cuida do próximo, manifesta o teu amor, prega a tua palavra. Livra esse povo de todo mal, perdoe o nosso pecado, sonda o nosso coração, tire de nossa vida tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa fazer essa reflexão sobre o cuidado daqueles que estão próximos de você. Que Deus te abençoe.